Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula para as turmas de segundos anos. O nosso vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde nós vimos os cordados, os peixes e os anfíbios. No vídeo de hoje nós veremos os répteis, aves e mamíferos. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o vídeo com os colegas da sua turma. É muito importante também que você esteja com o seu livro didático para acompanhar nossa aula. Nós vamos iniciar nossa videoaula de hoje falando dos répteis. Vamos ver algumas características gerais dos répteis. Eles conquistaram o ambiente terrestre diferente dos anfíbios. Os anfíbios já conquistaram o ambiente terrestre, porém, eles ainda dependem do ambiente aquático, por exemplo, para a sua reprodução. Os seus ovos são sem casca e, para que não aconteça ressecamento, eles permanecem em locais úmidos e com água. Os répteis conquistaram esse ambiente terrestre e uma das adaptações foi o aparecimento de um ovo com casca. Esse ovo com casca evita o ressecamento. Então, mesmo que eles não estejam em ambientes úmidos, eles não precisam estar em ambientes úmidos para que esse ovo se desenvolva. E aí, eles estão presentes em diferentes habitats, tanto terrestres quanto aquáticos. E essa conquista do ambiente terrestre é uma importante característica do grupo. A maioria é carnívora, mas nós temos alguns que são herbívoros. Seus corpos são cobertos por uma pele seca, sem glândulas e impermeável, podendo apresentar escamas, placas ou carapaças. Então, nós vamos ter representantes dos répteis que possuem escamas, placas ou carapaças. Nós veremos nos próximos slides. São animais pecilotérmicos, são conhecidos como animais de sangue frio, que são aqueles animais que não conseguem controlar a temperatura interna do corpo. Então, eles precisam de agentes externos. Então, por muitas vezes, você pode observar animais como o jacaré, por exemplo, tomando um banho de sol, vamos dizer assim, Eles ficam expostos ao sol para aquecer o seu corpo, aumentar a sua temperatura corpórea. Sua respiração é pulmonar e o coração possui 3 cavidades, sendo elas 2 átrios e 1 ventrículo. O sangue venoso se mistura com o sangue arterial no ventrículo. A exceção desse grupo são os crocodilos, com o coração com 4 cavidades. Vamos ver um pouco mais das adaptações que os répteis conseguiram desenvolver que permitiram a eles a conquista do ambiente terrestre. São elas a pele seca e o ovo com casca. Primeira adaptação, a pele seca. Ela protege contra o ressecamento. Eles não precisam estar em locais úmidos ou com água para que a pele não fique ressecada. E eles têm 3 tipos. São elas as escamas, que estão aí presentes nas cobras e nos lagartos, as placas, que estão aí nos jacarés, e as carapaças presentes nas tartarugas. E aí você pode observar a outra adaptação é o ovo com casca, reprodução independente do ambiente aquático, como eu havia falado anteriormente. Os representantes dos répteis têm sistema digestivo completo, terminado em cloaca, sua reprodução é sexuada, a fecundação é interna, então acontece dentro do corpo da fêmea, o desenvolvimento é direto, então não acontece a metamorfose. A maioria dos representantes são ovíparos, significa dizer que o desenvolvimento ocorre dentro do ovo. Então, a fêmea põe os ovos e o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do ovo. Porém, algumas espécies de serpentes e lagartos são representantes ovovivíparos, que significa dizer que o desenvolvimento ocorre dentro do ovo, mas esse ovo fica alojado dentro do corpo da fêmea. E o macho possui órgão copulador. Nós temos 3 grupos de répteis. São eles os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Vamos ver um pouquinho mais de cada um deles. Os quelônios são representados pelas tartarugas, jabutis e os cágados. Eles são animais ovíparos e não possuem dentes. Sua principal característica é ter o corpo coberto por carapaças. E a maioria deles é aquático. Aí nós podemos observar a carapaça, também chamada de casco, desses animais, que recobre a parte dorsal, vamos dizer assim, a parte de cima do corpo,
e também o plastrão, que recobre essa parte ventral, a parte de baixo do corpo desses animais. Como eu falei, eles não possuem dentes e eles possuem esse bico córneo bem forte que serve para ajudar a esmagar o alimento. O segundo grupo são os crocodilianos. São representados pelos crocodilos e jacarés. Tem um corpo alongado e coberto por placas córneas, como a gente viu anteriormente. Eles são terrestres e aquáticos, tendo algumas adaptações para ajudá-los dentro da água, como, por exemplo, membranas entre os dedos e uma cauda que impulsiona o corpo do animal dentro da água. A reprodução dos crocodilianos, eles são ovíparos, então o desenvolvimento ocorre dentro do ovo, né? Eles põem ovos e o embrião se desenvolve dentro do ovo, mas eles têm o cuidado parental, né? A fêmea vai cuidar dos seus filhotes. A temperatura, ela determina se vai ser macho ou fêmea. Então, quando está em baixas temperaturas, nascem mais fêmeas e vice-versa. Quando está em temperaturas mais altas, tem probabilidade maior de nascer machos. E o terceiro grupo, que é o mais numeroso, são os escamados, representados pelas cobras e lagartos. São cobertos por escamas, né? O seu corpo é coberto por escamas, são aquáticos e terrestres. Eles são divididos em 3 grupos: os ofídeos, que são representados pelas cobras, os lacertílios, representados pelos lagartos, e os rincocéfalos, representados pelas tuataras. Para encerrar o nosso assunto de répteis, vamos falar um pouco das serpentes. As serpentes, elas possuem o corpo alongado e coberto por escamas, não possuem membros locomotores, né? Eles só rastejam. A sua língua é bífida, como vocês podem ver na primeira imagem, e aí é por essa língua que ela consegue perceber também o ambiente através do cheiro. Não possuem pálpebras, nem tímpano. Elas mudam de pele, né? Então de tempos em tempos elas mudam de pele, e a sua respiração é pulmonar. Como elas conseguem perceber o ambiente? Né? Já falei aí da língua, que elas conseguem perceber o cheiro. A fosseta loreal, que é esse orifíciozinho aí, bem abaixo do olho, vocês podem perceber na imagem, que ajudam a sentir o calor da sua presa ou de algo que esteja próximo a ela. Em relação à sua visão, elas possuem a pupila vertical, que é para ajudar na visão noturna, e a pupila redonda para ajudar na visão diurna. Vamos falar agora das aves, que é uma linhagem que evoluiu a partir dos arcossauros. Isso significa dizer que evolutivamente as aves são bem próximas dos dinossauros. Algumas características das aves: elas são vertebrados homeotérmicos. Diferente dos que a gente viu anteriormente, as aves elas conseguem controlar, né, deixar a temperatura do corpo constante. Então, homeotérmicos são aqueles que conseguem deixar a temperatura do corpo sempre constante. E também são endotérmicas, significa dizer que elas mesmas conseguem produzir o calor interno para manter essa temperatura do corpo. E aí, no caso das aves, as penas também ajudam a manter o calor do corpo. Geralmente são adaptadas para o voo. Quer dizer o quê? Que a grande maioria das aves consegue voar. Porém, nós temos algumas representantes que não conseguem voar. Seus membros anteriores são modificados em asas, seu corpo é revestido por penas e elas possuem uma glândula chamada uropigiana. O que essa glândula é? Essa glândula é localizada na região da cauda. Ela libera uma substância oleosa, né, um óleo, uma espécie de óleo, e esse óleo é impermeabilizante. A ave, com seu próprio bico, consegue espalhar esse óleo pelas suas penas, e aí dessa maneira, mesmo em contato com a água, as penas vão ficar secas, evitando assim a perca de calor. Como eu falei anteriormente, as penas também ajudam a manter o calor do corpo desses animais. Em aves aquáticas, como por exemplo os patos, essa glândula é bem grande, pois eles precisam estar, né, bem impermeabilizados, pois estão sempre em contato com a água. Então já pensou, se toda a vida que eles estivessem em contato com a água, todas essas penas se molhassem, né, o peso que não iria ser? Então essa glândula ajuda a impermeabilizar o corpo desses animais. Vamos para a fisiologia. Seu sistema digestório é completo, com digestão extracelular, e eles possuem o bico córneo, o papo, a moela, o ânus que se abre numa coácula.
Sistema respiratório possui respiração pulmonar e os sacos aéreos, que nós vamos ver melhor nos próximos slides. Sistema excretor, rins metanéfricos, produzem, desliberam ácido úrico e eles não possuem a bexiga urinária. E já já vocês vão entender o porquê. Seu sistema nervoso possui 12 pares de nervos cranianos. Sistema circulatório é fechado, completo e duplo, Então, a sua circulação é fechada, como vocês podem ver na imagem, dupla e completa. O coração possui 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. E a artéria da aorta é voltada para a direita. Seus aspectos reprodutivos. Eles são dioicos, geralmente com dimorfismo sexual. Significa dizer que o macho e a fêmea da mesma espécie, eles são bem diferentes. Então, dá para diferenciar bem quem é o macho e quem é a fêmea. Sua fecundação é interna, desenvolvimento é direto, então eles não passam por metamorfose. Eles apresentam cuidado prolongado com a prole, então a fêmea, a mãe, ela cuida bastante do seu filho, do seu filhote, possui anexos embrionários, como o saco vitelínico, por exemplo, e são ovíparos, então o embrião se desenvolve dentro do ovo. A fêmea põe os ovos e o embrião se desenvolve ali dentro daquele ovo. Adaptações das aves para o voo, que é uma característica desse grupo. As aves, para que elas consigam voar, elas precisaram desenvolver algumas adaptações. São elas: membros anteriores modificados em asas, corpo coberto por penas, que é uma característica exclusiva desse grupo, E é importante não só para o aquecimento do corpo, quanto ajudam na hora da flutuação durante o voo. Possuem também ossos pneumáticos, que são ossos ocos, Os seus espaços são preenchidos por ar, o que reduz o peso desses animais. Então, vocês vão ver que a maior parte das adaptações são para que deixe o corpo desse animal mais leve, ajudando na hora de voar. Possuem também sacos aéreos, que além de estar presente no sistema respiratório, vai ajudar também para o voo. Como eu disse, são estruturas interconectadas, E dentro desses sacos aéreos, o ar fica aquecido, tornando ele menos denso que o ar, o que contribui também para a flutuação da ave. A ausência de dentes, então eles não possuem arcada dentária, que deixa também o corpo deles mais leve. A ausência de bexiga urinária, então eles não acumulam as suas excreções. Então, o ácido úrico é liberado constantemente. Então, é um peso a menos também no corpo desses animais. E, por fim, o externo com quilha, que é chamado de carena. Então, as aves possuem uma grande massa no peitoral, nesse músculo peitoral, e está diretamente também associada ao movimento de bater de asas. Então, esse músculo que se liga à quilha, ou chamado também de carena, é uma expansão do osso externo que está presente nas aves que voam. Então, somente nas aves que voam. As aves que não voam, como o avestruz, por exemplo, a quilha está ausente ou bem reduzida. Classificação das aves. A primeira são as ratitas. Ratitas são uma família de aves que não voam, inclui os avestruzes, emas, entre outros. Elas não conseguem voar, pois elas não têm a quilha, que é essa estrutura que ajuda no bater de asas das aves que voam. E o segundo são as carinatas. São aves que apresentam a quilha, no osso externo, chamado de carena. Então, são aves que voam, possuem músculos peitorais desenvolvidos, que são responsáveis pelo batimento das asas. Então, a característica aí para diferenciar um grupo do outro é a presença da quilha, Então, são aves que voam e aves que não voam. Uma curiosidade sobre o grupo. Os pinguins, que também são aves, eles estão no grupo das carinatas, mesmo sendo aves que não voam. Como? Eles possuem essa quilha, mas eles adaptaram essa estrutura para nadar. Então, eles são classificados como carinatas. E agora vamos falar dos mamíferos, grupo no qual nós estamos inseridos também. E agora chegamos no nosso último tema, que são os mamíferos. Os mamíferos, assim como as aves, são vertebrados homeotérmicos. Como eu falei anteriormente, são aqueles que conseguem deixar a temperatura do corpo constante, sem precisar de agentes externos. E também são endotérmicos,
que são aqueles que conseguem produzir o seu próprio calor interno e assim mantendo a sua temperatura corpórea. Possui uma grande diversidade morfológica e fisiológica, então nós temos mamíferos bem diferentes uns dos outros. Característica muito importante desse grupo é a presença de glândulas. Então, os mamíferos possuem, além de pelos, possuem glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas odoríferas e glândulas mamárias. As glândulas sebáceas, elas produzem uma substância gordurosa chamada de sebo, e esse sebo ajuda na proteção dos pelos. Já as glândulas sudoríparas estão relacionadas a eliminar o suor, que é um mecanismo que auxilia a refrigerar o corpo também. Glândulas odoríferas são responsáveis por produzir secreções relacionadas a diversas funções, entre elas marcar território, como por exemplo os cachorros fazem, atrair parceiros sexuais, então eles exalam um cheiro que é agradável para conquistar o seu parceiro sexual, entre outros. E as glândulas mamárias, que são as responsáveis pela produção de leite. Outra característica é a arcada dentária diferenciada. Nós possuímos dentes dos tipos incisivos, que são utilizados para cortar ou raspar alimentos, os caninos, que agarram e matam as presas, os premolares e os molares, que são utilizados para cortar e esmagar. Então, essa diferenciação dos dentes, da arcada dentária, também é uma característica muito importante dos mamíferos. Fisiologia: sistema digestório completo, geralmente sem cloaca, sistema nervoso com 12 pares de nervos cranianos, sistema respiratório, a respiração é pulmonar, e nós temos a presença do diafragma, que também é uma estrutura que ajuda na nossa respiração. Sistema circulatório, a circulação é fechada, dupla e completa, como a gente observa na imagem. O coração possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Já a artéria aorta é voltada para a esquerda. E as nossas hemácias, que são as nossas células vermelhas do sangue, elas são anucleadas, elas não possuem núcleo. Os aspectos reprodutivos são dioicos, também apresentando o dimorfismo sexual, então há a diferenciação entre o macho e a fêmea, dá para perceber bem. A fecundação é interna, desenvolvimento indireto. Nós também apresentamos um cuidado prolongado com a prole, com os filhotes. Possuímos anexos embrionários e podemos ser vivíparos, que são aqueles em que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno, que é a grande maioria dos mamíferos, são vivíparos, mas nós também possuímos representantes dos mamíferos que são ovíparos, que são aqueles que põem ovos, que são eles que nós vamos ver agora. Classificação dos mamíferos. O primeiro grupo são os monotremados, que são mamíferos mais primitivos, encontrados na região da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. Os representantes desse grupo são o ornitorrinco e a équidna. São ovíparos, como eu falei anteriormente, são os únicos ovíparos dos mamíferos. Eles possuem pelos e glândulas mamárias, mas eles não possuem mamilo. Os marsupiais, o segundo grupo, são animais vivíparos, então são animais que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. Possuem a característica principal, o marsúpio, que é aquela bolsa, que a gente observa bem nos cangurus. Ela é localizada na região do abdômen das fêmeas, onde os filhotes completam o seu desenvolvimento. Quer dizer o quê? Os filhotes, eles nascem bem pequenos e não totalmente desenvolvidos ainda. Então, eles entram dentro dessa bolsa, do marsúpio. Lá eles encontram, dentro desse marsúpio, as glândulas mamárias, então eles vão poder se alimentar e eles completam o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa. E, por fim, os placentários, onde nós estamos incluídos também. São animais vivíparos e que possuem placenta embrionária. Não possuem marsúpio e nem cloaca. Eles estão divididos em várias ordens, como por exemplo, nós temos os roedores, os primatas, que é a ordem onde nós estamos inclusos, os quirópteros, cetáceos, entre outros. E por fim, para encerrar, nós temos aí uma curiosidade em que o maior animal do mundo é um mamífero, que é a baleia azul, que chega aí a aproximadamente 30 metros de comprimento e pode chegar até 150 toneladas.
Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar nos comentários e também no WhatsApp. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.